Eu sou o Caio Gouveia, esse é o AmibCast. Quem vem tomar café comigo hoje para falar um tema que é super importante, que é cuidados paliativos, mas quebrando preconceitos, que não são poucos. E para falar disso, a gente tem aqui com a gente a doutora Daniele, que é do Comitê de Cuidados Paliativos da AMIB, além de ser paliativista, é assim que se fala, paliativista do Hospital Sepaco, e intensivista, coordenadora de uma das UTIs do Hospital São Paulo. Prazer inenarrável ter você aqui. E junto dela, ninguém mais, ninguém menos que Maria Aparecida Cida, enfermeira-chefe da UTI do servidor, né, 8º andar. Foi minha, bem até bom lembrar, foi minha chefe também, presidente dela. E é um prazer inenarrável ter duas pessoas com tanto cabedal e tanto conhecimento de uma área que realmente é uma área desafiadora, a despeito da gente, com as novas práticas e com as novas políticas de cuidados paliativos, que a gente quer que seja isso uma prática geral para todos, né, como foi a última conquista, né, do cuidados paliativos, ainda deixa algumas coisas enraizadas lá de trás, aquelas coisas pesadas, difíceis, e quando você pensa em cuidados paliativos, você pensa em morte. Isso é o primeiro preconceito que eu queria quebrar. Cuidados paliativos é morte. Quer começar? À vontade. Então, assim, a primeira coisa é que cuidado paliativo não é porque o paciente está morrendo. Esse é um ponto importantíssimo. É porque ele está vivo. Perfeito. E porque a gente sabe que ele não tem tempo para sofrer, né? Então, a gente quer dar o máximo de qualidade de vida pelo tempo que ele tem com a gente, independente de quanto tempo seja, né? E se você olha na definição mesmo, é você oferecer qualidade de vida para o paciente e para os familiares dele. Isso vai desde o início do diagnóstico da doença ao longo de toda a jornada, né? Complementando isso, eu acho que vem bem de encontro ao que eu trabalho, que é dentro da terapia intensiva. Se falar de paliar dentro da terapia intensiva, muitas vezes traz para o profissional essa informação de que é uma secção ali, né, de mortalidade, eles meio que entendem dessa forma. Então, eu acho que aí a gente começa a pensar em quebrar esse paradigma o quanto antes. É aquele paradigma que você bem falou, né, que tá em cuidados paliativos, não vou fazer mais nada por ele. Ainda, quer dizer, são dois pecados em um só, né? Você deixa de fazer e acha que só por estar cuidados paliativos não tem nenhuma medida que seja necessária dentro de uma terapia intensiva. Esse preconceito ele vem da definição antiga, né? De que existia uma linha que separava, a partir do momento que não tem mais cura, então a partir de agora é cuidado paliativo, né? E não, né? Então tem essa história aí da definição antiga. A nova definição, que é de 2002, né, da Organização Mundial da Saúde. Relativamente nova. Você pode fazer as duas coisas juntos, né? Até porque o cuidado paliativo, ele maneja sofrimento. Sim. E o paciente já começa a sofrer desde o início do diagnóstico de uma doença que ameace a vida dele. Né? Só de você saber de alguma coisa que pode encerrar a sua vida, isso já gera sofrimento, né? Então a gente poderia, sim, acompanhar todo mundo do início até o fim da vida, né? Com certeza, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, falando justamente sobre isso, né? Que dentro da terapia intensiva, a gente tem um leque enorme para se trabalhar. Porque o paciente de terapia intensiva, ele merece ter esse acompanhamento, de repente, desde a sua internação, dentro da UTI. Né? Quantos casos a gente tem lá que vem já com essa ideia, né, de paliar logo que se interna? E isso gera um susto na equipe. Mas como assim? O paciente acabou de chegar. Mas qual é o conceito? Né? O que a gente precisa mostrar para todo mundo? Qual é a diferença? O que a gente tem de novo? Perfeito, perfeito. Acho que é essa a ideia, né? Que a gente usou até um verbo, paliar, né? E o paliar chega para nós na terapia intensiva, a maioria deles é como a Cida bem abordou, é aquela ideia assim, paliar é aquilo lá, eu vou deixar de fazer qualquer coisa de monitorização invasiva e é um paciente que vai falecer daqui a pouco. E às vezes vão tirar todos os suportes dele. Que, na verdade, é até um termo que se confunde. E aí eu venho com a outra pergunta e outro paradigma e outro preconceito que já existe cuidados paliativos e limitação de medidas invasivas. É a mesma coisa?
Não. Na verdade, paliar sintomas é tratar sintomas, né? Então, se a gente entende que todos os nossos pacientes que estão na UTI, eles têm doenças graves que ameaçam a vida deles, todos eles têm sofrimento, todos eles mereciam um olhar de cuidados paliativos, né? Então, assim, no início do diagnóstico de uma doença, tem muito que fazer para mudar a evolução natural dessa doença para a morte, né? Você tem muitos tratamentos modificadores de evolução de doença. E o sofrimento é um pouquinho menor, mas ele já existe. Mas a partir do momento que a doença ela vai progredindo, a capacidade de curar vai se tornando menor, o sofrimento vai aumentando, até que chega um momento que você não consegue mais curar a doença, só lhe resta sofrimento. Chega um momento em que o paciente ele vai falecer independente das coisas que você faça para mudar a evolução natural. O que faz as pessoas entenderem que cuidado paliativo ele é só para limitar suporte é porque quando o paciente está progredindo mais na doença é quando ele sofre mais, que é quando uma equipe especializada seria mais importante, né? E aí muitas vezes as pessoas acham que o cuidado paliativo é só para a pessoa que chega lá, que vai fazer diretivas e vai tirar o suporte, né? Então não necessariamente, a gente poderia acompanhar todo mundo, só que a gente não tem perna para acompanhar todo mundo, você não tem equipe para tudo isso, né? Então, a maioria dos modelos é integrativo, o próprio intensivista ele pode oferecer isso, né? Só que ele precisa, apesar de a gente achar que cuidado paliativo tem relação com o bom senso, e o bom senso é muito individual, você... esse negócio de bom senso é outro preconceito que eu gostaria de abrir aqui. Mas você precisa de técnica, sim, né? Exato. Então, tipo assim... você precisa estudar para saber se comunicar, você precisa estudar para conversar com uma família, você precisa estudar para saber manejar sintoma, da mesma forma que eu estudo ventilação mecânica e hemodinâmica, eu tenho que estudar para saber cuidar do meu paciente da melhor forma possível. Não é à toa que a gente tem um curso na própria AMIB de paliativos, né? Vamos lembrar desse detalhe aqui, que eu vou te fazer sempre uma propaganda própria AMIB, que é importante, né? Não tem patrocínio nenhum, tá? Vou lembrar. Mas de qualquer forma... Quer falar alguma coisa disso? Não, acho que só pegando o link com ela aqui rapidinho, acho que realmente ainda temos muito pouco, né, em se tratando de estudo para isso, né? Acho que tem poucas escolas que abordam esse, se eu estiver errada, Dani, você me corrija, mas que abordam esse tema de uma forma assim, a dar esse suporte para as pessoas para poder saber. Então, a gente ainda vem trabalhando muito empiricamente. Sim, né? Sim. Nesse crescimento, nessa busca por empatia, por cuidar desse paciente, por cuidar dessa família, por abordar esse tema dessa forma. E eu acho que isso vai evoluir. É claro que vai evoluir, porque cada vez mais a gente migra para esse ponto de paliar, né? A gente tem visto isso dentro da terapia intensiva em larga escala. Hoje eu estava até olhando o nosso censo que eu tenho acesso, né, fora do serviço, e vai aparecendo coisas novas, aí você fala, olha, liberamos uma família, olha, paliamos aqui, olha, né? E aí volta para a ideia de você tentar realmente diminuir o sofrimento, e não tem mais o que fazer, né? Exato, assim. Provavelmente todo esse cenário ele está em intensa mudança, né? As pessoas hoje elas pensam de uma forma diferente, né? E aí, assim, isso vai mudar, principalmente porque nas escolas médicas agora é obrigatório ter currículo de cuidado paliativo. Né? Isso que eu ia perguntar. E não tinha isso. Não tinha, não era obrigatório antes. Né? Agora é obrigatório. Então, você vai começar a formar pessoas com uma visão diferente, sim, tá? Além disso, cultura, né? Além disso, tem todo o movimento, foram feitas políticas públicas, você vai começar isso desde a atenção básica. Isso, né? Então, assim, a cultura está mudando, tá? E a tendência, eu sou otimista em relação a isso, é só melhorar. E a gente tem que reconhecer as nossas limitações. A gente tem que estudar mais sobre isso, tá? Sim. E assim, se a gente for olhar, a gente tem um estudo bem legal, né? Que é um dos estudos clássicos aí de cuidado paliativo, que ele separou pacientes que tinham tumor não pequenas células, né, já numa fase avançada, tumor não pequenas células com metástase, para fazer tratamento ambulatorial com a equipe de cuidado paliativo, mais todos os tratamentos modificadores de evolução de doenças versus só os tratamentos modificadores de evolução de doença, né? Então, os dois tinham um acompanhamento oncológico. Um e outro. Isso, só que um tinha cuidado paliativo junto e o outro não. Perfeito. Desde o começo, desde o start. Isso.
E aí o que ele observou é que o grupo que acompanhava o cuidado paliativo, eles tiveram menos sintomas de estresse, tiveram com melhor qualidade de vida, eles viveram mais tempo e eles tiveram mais diretivas. Né? Interessante mais. Então, assim, a gente na UTI também pode ser muito agressivo. Né? Com certeza. Com certeza. E assim, então a primeira coisa é que o cuidado paliativo ele não abrevia o tempo de vida de ninguém. E ele pode oferecer qualidade de vida. Deixa eu fazer Pode falar. Preconceitos alerta. Esse é um preconceito alerta aqui. Paradigma alerta. Não é eutanásia. Cuidados paliativos não abrevia o tempo de vida. Pronto, já fiz na parte. Desculpa, Dani, eu precisava fazer essa salientação. E outra coisa, viveu mais do que a própria quimioterapia, tá? Então, Perfeito. assim, se cuidado paliativo vendesse em cápsula, todo mundo ia querer comprar. Então, por que a gente nega os nossos pacientes de receber isso? Isso é qualidade de vida. Então, o segundo quebra de paradigma importante é que a gente quer dar qualidade de vida. Então, cuidado paliativo não é só para limitar não é qualidade de morte, é qualidade de vida. Né? Sabe? Então, assim, não é o médico que vai chegar lá ou a equipe multi vai chegar lá e vai tirar tudo. Não é isso. Né? É porque algumas vezes o objetivo de cuidado é diferente para pacientes diferentes. E a gente ajusta isso conforme a biografia, conforme a evolução da doença do paciente. É individualizado, né? É isso. É o cuidado mais individualizado que a gente pode fazer nas pessoas, né? Certeza. Porque ele foge um pouco daquela... Cada sofrimento é um sofrimento. Então, não tem nada no... Tudo bem, temos técnica, como você falou muito bem, né? O bom senso chega a ser um paradigma a se quebrar, mas com certeza essa técnica é abordada de maneira diferente em cada um dos pacientes que a gente tem. Porque cada paciente é uma história, é uma biografia, na verdade, uma biografia própria, e com tudo isso, os sofrimentos que ele já tem, que ele carrega, que ele vai levando, e cada qual vai ter um tipo de abordagem do sofrimento que está sentindo. E você falou um negócio super legal, que é esse prolongamento da vida, é o melhor resultado dos pacientes que tiveram a terapia dobrada. A gente teve uma experiência, por incrível que pareça, lá no servidor, o paciente, obviamente no Covid, a gente tinha aquela situação super grave, não tinha leito para ninguém, a gente aumentou para 88 leitos na UTI, só que a gente tinha uma situação em que a gente vivia com dificuldade de internar pacientes octogenários. E os octogenários que vinham para a UTI, 100% de mortalidade. A gente começou a falar, não, vamos tentar evitar o octogenário com algumas que não está 100%, não está com funcionalidade plena, vir para o UTI, porque acho que ele não tolera. E, dito e feito, fizemos até uma avaliação posterior desses casos. Os casos que ficaram na enfermaria, obviamente, recebendo os cuidados, mas sem medidas invasivas e optando por cuidados de dispneia, esses, por mais que a mortalidade tenha sido alta, foi menor dos que foram para o UTI, que eram mais fortes. Então, se for considerar, é interessante esse ponto que a gente, como você falou, do trabalho. Talvez também tem um fator confundidor da gravidade, né? Sim, aí do paciente. sim. Mas assim, só algumas coisas assim, em relação a isso. Quando a gente fala em idade, apesar da gente inferir na nossa cabeça que a idade deveria ser algo para ser levado no processo de tomada de decisão, o que a gente tem que levar mais não é bem o número cabalístico da idade, mas a fragilidade. Perfeito. Né? Então, de todos os estudos, eles relacionam a fragilidade a piores evoluções. Não necessariamente é um número cabalístico idade em si. Mas é claro que provavelmente um idoso, mesmo que fosse muito robusto, com seus 90 anos, se ele interna na UTI, ele provavelmente vai progredir com uma certa fragilidade. A linha é muito tênue, né? Isso. Mas o que a gente tomaria mais em consideração é o frailty, né? Isso. E só para falar, em relação especificamente ao Covid, tinha um grande problema. Porque era uma coisa muito recente e para você fazer tomada de decisão é importante você entender o prognóstico da sua doença. Sim, e naquela época inicial a gente não entendia, a gente achava que todo mundo morria, porque todo mundo morria mesmo. Porque todo mundo morria, sabe? Mas a gente não sabia como ia ser depois. Então tinha várias coisas assim, de fator confundidor exatamente nessa fala. Sim. Bem complicado. Foi uma fase. É uma adaptação muito. E a gente tinha que. De fato, é uma situação super. Como se a gente falasse, é uma tragédia, literalmente uma tragédia, uma pandemia, e a gente não tinha leito para todo mundo. A gente queria, mas não tinha. E eu queria fazer só esse ressalto, porque realmente
se mostrou interessante que você falou, não tinha a mesma gravidade. Não, o cara que estava às vezes na enfermaria, ele no início, no start, ele tinha maior gravidade que o cara que foi para UTI. Ele falou, pô, vai para UTI, aquele cara que vai... E esse cara que é para UTI, como você falou muito bem, a UTI não faz só o bem, né? A gente sabe que estar na UTI é algo que a gente tem que falar assim, pô, pessoal, quem está na UTI, se tiver benefício, a gente tem que pensar nisso. É um lugar difícil, porque você perde musculatura, você é um cara super invadido, as próprios suportes da UTI levam a você, de certa forma, a perder qualidade de vida, né? O pessoal acha, não, tem que entubar, quer dizer, entra naquela história, e eu até vou fazer essa pergunta em seguida. Ah, mas tem que entubar, tem que entrar com droga, tem que reanimar. E aí aí que eu questiono. Às vezes, eu fazer a medida invasiva pode abreviar o tempo de vida desse paciente, a qualidade de vida desse paciente, ao passo que esse paciente, quando eu não opto por uma medida mais invasiva, até pelo fim, sabendo que esse paciente pode ser que não saia de uma ventilação mecânica, sabendo que esse paciente não consiga tolerar uma hemodiálise, esse paciente pode ter um desfecho melhor se a gente tiver cuidados um pouco mais conservadores. Eu não estou falando de cuidados paliativos, não. O que vocês acham? Quer comentar? Com certeza. Eu acho que a gente, inclusive, passou por um caso semelhante recentemente, onde não se havia abordado a família em relação a esse tipo de conversa, que a gente, dentro da UTI, procura sempre esse caminho, conversar com a família ou até com o próprio paciente, para a gente poder tomar algumas condutas. E toda vez que a gente invade o paciente sem ter essa informação, a gente sempre pensa em desinvadir ele o quanto antes, né? Para poder dar para ele ali uma chance de uma qualidade de vida posterior, porque se ele prolongar na intubação, evoluir com a PAV, evoluir com outras coisas, a gente vai tender a reduzir, né? Ou no mínimo aí a comprometer uma melhoria de vida que ele possa vir a ter com paliativos, com tudo que possa ser oferecido para ele. Então, eu até depois observei que essa paciente, a gente tirou ela do tubo bem rapidinho. Rapidamente. E nesse contexto, até durante o nosso safety, houve a conversa de que, mas por que entubou? Se a gente devia partir para o outro lado, mas a gente também tinha o adendo de não ter conversado, de não ter tido esse compartilhamento de ter com a compartilhado. Família, né? Compartilhar a decisão, né? E não tinha, 24, 48 horas que ela estava com a gente. Uhum. E aí, quando se comentou de paliar, né, ou de não invadir mais, não tomar maiores medidas, teve assim um certo murmurinho, vamos dizer assim, da equipe, por que estava se falando, e aí a gente começa a buscar, né, toda a história pregressa do paciente para mostrar para a equipe que isso a gente está indo para um lado de distanásia, talvez, e conversar melhor. Então, assim, eu acho que realmente prever que ele possa piorar é suma importância. Suma importância, sem dúvida. Isso que você falou é uma coisa que a gente vê todos os dias. Então, assim, Diário. No melhor dos mundos, o paciente, a gente sabe as trajetórias de evolução de doença. Você sabe como o paciente ele vai evoluir. Então, tipo assim, do paciente com doenças de disfunções orgânicas crônicas, insuficiência cardíaca, paciente com câncer, com metástase, você sabe, é claro que existe cada particularidade de uma doença, eu não posso colocar todos os pacientes com câncer metastático, mas assim, você sabe como o paciente ele vai evoluir. Então, no melhor cenário, os médicos assistentes deveriam conversar com este paciente já em nível ambulatorial para entender as preferências e valores. E dependendo da fase, porque você perde aquela oportunidade de você falar com o próprio paciente sobre o que ele gostaria para a vida dele, né? Mas o que a gente vê na maioria das vezes é um paciente, uma família chegando para a gente no ambiente de terapia intensiva que não tem nem noção do prognóstico da doença dele. Totalmente virgem de conversa. Isso, e aí você chega a uma família com medo, angustiada, ansiosa, que chega para você na UTI e você é uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, ele com medos, angústias, porque a pessoa que ele ama está morrendo na UTI, e o cara da UTI chega e fala assim, e aí? Vamos falar de cuidado paliativo? Não funciona dessa forma, não é assim, não é assim. Isso, você desconstrói as coisas, então você passa uma sensação de abandono. Fora isso também, é que assim, a pessoa não confia em você.
Ele vai entender que você está abandonando, entendeu? Ele E assim, confia, não. e quando você está com medo, angústia, você não consegue pensar de forma você não consegue pensar de forma racional, você não ativa seu córtex pré-frontal. Você ativa seu sistema límbico. E aí você faz descargas que fazem você agir como luta ou fuga. Então é aquele familiar que vai ser combativo, vai fugir. Então não é o momento. É claro que às vezes isso já está muito sedimentado para a família, você até pode fazer isso. Mas cuidado paliativo, ele não é uma medicina de urgência. Não é já. Né? Isso. Nunca. Então, assim, e às vezes você também precisa de um tempo para você entender qual é o prognóstico do paciente, entendeu? Nem tudo é tão óbvio, né? Assim. Rápido. É claro que se você vê um paciente com quadro demencial, já totalmente dependente, gastrostomizado, tu sabes que aquilo ali provavelmente, tipo, que seus tratamentos eles serão potencialmente inapropriados, né? Exato. Então, assim, Tem potencial. Isso. Então, assim, esse paciente chega e você precisa de fazer um trial nele, se você não tem tempo de entender, sim, né? Então, não tá errado você fazer um trial com ele, que pode sim envolver medidas invasivas para esse paciente, até para você ganhar um tempo. E poder aí, entender melhor você a entender, doença, falar né? com os outros médicos, Doença, assistentes, o próprio paciente, entender né? isso, para que lado você vai. Família. O que é errado é você fazer trials de UTI eternos, Exato. né? Sabe? E aí quando você entende tudo, você percebeu para que lado ele vai, você senta e conversa com essa família para você entender. Aí para você fazer esse processo aí de tomada de decisão de uma forma mais correta, né? Você precisa entender primeiro qual que é o prognóstico da doença desse paciente. Você precisa compartilhar isso com outros médicos, entendeu? O intensivista ele é muito preconceituoso, ele só olha a doença aguda do doente, ele olha ele no pior momento da vida dele. Né? Você quer comentar? Na discussão, assim, houve até um adendo, porque achava que tinha que entrar para essa área da paliação, vamos lá. Aí o outro falou assim, não, mas eu acho que ela tem ainda condição da gente recuperar, deixar ela redonda, como a gente costuma usar, né? Deixar ela mais redondinha, a gente devolve para o âmbito da família, já aí fazendo essa conversa, essa inserção da gente dar um outro destino para essa doença, né? Para a família poder aceitar, entender. O próprio paciente era consciente, orientada, não tinha uma condição de cardiológica que favorecesse, mas que se a gente conseguisse compensá-la, a gente tinha uma outra vertente para poder acompanhar. Então, assim... E ela saiu. Exato. Então, e nem sempre tá claro para o intensivista também. Sim, verdade. Né? Para que lado que o doente vai, né? Então, assim, o primeiro passo é isso, você entender o prognóstico da doença, do doente, ver a funcionalidade. E, na verdade, assim, nesse primeiro momento, o melhor é você só olhar para a doença, não olhar para a biografia do doente, para você não ter interferência, entendeu? Sim. E aí você entender, isso aqui é o quê? É um câncer? Quais são as possibilidades de tratamento? Esse paciente vai tolerar esse tratamento ou não? Como é que vai ser? É um DPOC? Qual que é o melhor cenário desse doente, entendeu? E aí, munido disso, você vai ser na sua família. Entendeu? Se você puder falar com o paciente, é até melhor. Se você não puder, é o representante da família. E aí, nesse momento, você vai entender qual que é a biografia, quais são os valores, o que o paciente aceitaria viver da vida dele ou não. E dentro do melhor cenário, o pior cenário da doença, será que esse tratamento, a sobrevida que ele vai ter, está de acordo com os valores dele? Né? Certo. E aí, não tem tratamento certo e errado. É claro que ninguém vai ficar torturando o paciente de graça, né? Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, não tem coisa certa e errada. Existe o que faz sentido e o que não faz sentido, entendeu? E sempre é importante você compartilhar com o médico assistente para você não ter conflitos. E evitar os conflitos faz parte. Isso. E aí você entender, junto com a família, o que é fútil, né? E quando eu digo que é fútil, dentro daquela doença qual é o seu tratamento que não vai conseguir atingir um objetivo biológico. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com noravasodrema, ele parou, ele morreu. Não tem por que eu reanimar. É fútil você reanimar esse paciente. Você não vai conseguir mudar a evolução para a morte, tá? Você tem coisas que são potencialmente inapropriadas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem quadro demencial avançado, é potencialmente inapropriado entubar. Eu posso falar que é totalmente fútil? Eu não posso, apesar de que para os meus valores... Parece algo fútil, mas isso é eu olhando para mim mesmo, que não é o nosso objetivo esse. E você olhar para as outras escolas. Isso é difícil. E você olhar o que é apropriado e não é. Então, pode ser que algum paciente seja apropriado, por exemplo, eu dialisar enquanto ele tolerar, mas não é apropriado entubar.
entendeu? Perfeito. Sabe? E pode ser que alguns pacientes, a família não esteja preparado para isso, a equipe não esteja preparada para isso, né? E a gente precisa de mais um tempinho para ver. E pode ser que a gente não consiga compartilhar isso. E o último passo é a gente fazer essa tomada de decisão para fazer esse compartilhamento. E quando as definições são compartilhadas, não é eu vou mandar em você como forma paternalista, ou eu vou ser submissa, dizer que a família vai chegar para mim e falar, eu quero que você entenda meu pai. Não funciona dessa forma, né? Compartilhamento eu, Daniele, que neste momento sou médica, que estudei para isso, acho que esse é o melhor plano de cuidados. Você vai me falar quem é o seu pai e como ele aceitaria viver a vida dele. E porque tem coisas na vida que são piores que a morte. Sem dúvida. Né? E juntos a gente vai ver o melhor plano de cuidados que mais faz sentido, né? E esse plano de cuidados ele pode ser desde uma terapia curativa plena, em que o nosso objetivo é a cura, e eu vou fazer todos os tratamentos possíveis para tentar manter a vida do doente. Em algum momento ele pode sim evoluir com refratariedade, ou pode ser que algumas coisas sejam proporcionais e outras não, ou pode ser que a gente entenda que ele está caminhando para o fim da vida dele e chegou o momento da gente fazer com que esse fim de vida seja o mais confortável possível, sem medidas agressivas que vão só prolongar uma região do sofrimento. E algumas vezes pode ser que a gente entenda que os tratamentos que a gente já deu não fazem mais sentido. Perfeito. E chegou o momento da gente descontinuar esses tratamentos para deixar o paciente de novo na trajetória natural da doença dele, que pode ser a morte. Exato. Perfeito. É exatamente esse ponto. E só para a gente salientar bem, ela falou aqui vários casos específicos, mas que aquele lá, puxa, esse aqui vale a pena dialisar, mas não entubar. Esse aqui vale a pena a gente ter uma medida um pouco, esse trial inicial com 48 horas fazendo o máximo possível de suporte, né? Lembrar disso. Mas todos eles, aqueles que sim, aqueles que não, todos eles se beneficiam do cuidado paliativo, que na verdade é o que a gente faz quando a gente tira a dor, quando a gente tira qualquer tipo de incômodo que possa causar uma doença extremamente grave, que causa, a gente sabe, até o próprio tratamento que a gente faz. Até deitar naquele colchão do até o próprio suporte. Se você for pensar, os cuidados... Nem no Sírio Libanês o colchão é fofinho, hein? Já digo logo. Até os cuidados de virar o paciente, até os cuidados de tirar ele da cama, até esse tipo de cuidado entra nisso também. Porque você está dando... Isso, conforto. E tirando dele o risco, né, os problemas que até de certa forma, a gente sabe muito bem que passar dor no paciente, que olha, esse paciente aqui é um infarto, mas ele infartou e agora ele teve uma parada, fez hemodinâmica, está aqui entubado e está passando dor. Se ele está tendo dor, é bem provável que o quadro inflamatório dele piore. Então o prognóstico dele pode piorar. Então cuidados paliativos nesse caso em vários, ele tende a melhorar o prognóstico do paciente. Então aí entra naquele paradigma que a gente voltar ali, que é um ponto que você abordou e eu achei muito bom, muito fantástico, que é exatamente o fato da gente pensar o seguinte: olha, eu vou pôr esse paciente no suporte. Tu não tem o suporte, né? E quando a gente fala suporte, é basicamente algo para algum tratamento ou o próprio paciente comece a responder. Ou o paciente responde ao tratamento iniciado, ou o paciente desinflama, melhora e ele sai desse suporte. Então, sempre quando eu coloco o paciente no suporte, eu penso que tem uma chance dele sair. Né? Esse é o ponto. Então, por que às vezes, nesse caso que a gente falou muito bem, a gente sabe que o paciente não tem chance de sair, não vai ter chance de sair, mas eu entubei. Por que a gente faz isso? Não é o melhor cuidado. É uma boa pergunta, só para a gente ter uma na verdade, assim, dramático. Existe uma Daniele do passado e do presente. A Daniele do passado era faca na caveira. Eu sou intensivista, gente. Hoje eu sou assim, carinhoso, mas antes eu era faca na caveira. Então, assim, qual que é a minha visão disso? É porque a gente, na terapia intensiva, a gente quer salvar a vida, né? Hoje a gente se preocupa com a qualidade de vida e quem a gente vai entregar para a sociedade, né? Então hoje para nós, eu digo hoje, mas isso já tem um tempo, tá, gente? Desculpa, meu lapso temporal. Mas hoje, vamos falar aí, 20 anos é hoje Mas ainda. assim, na minha época de residência, minha preocupação pessoal era em salvar a vida. Então quando o paciente saía da UTI, eu era uma vitoriosa. Mas quem é o paciente que eu tô? Será que isso vai de acordo com os valores dele?
Então, assim, existia a morte, eu perdi a vida, eu ganhei, entendeu? Só que eu não conseguia pensar dessa forma. Então, assim, é muito difícil você perder alguém, né, um paciente seu, né? Sim. E faz parte também oferecer um fim de vida digno. Se a gente não consegue mais salvar, e se é isso que faz sentido para o doente, também é uma coisa muito nobre, né? Cuidar do ser humano, independente do desfecho dele, né? Então, a primeira coisa é isso. Tipo assim, é muito difícil você permitir o morrer, né? Ainda mais se você não conhece. Então, a gente quer salvar. Então, assim, então, naquele primeiro momento, eu não sei o que está acontecendo, invadiu o paciente inteiro. E aí eu já passei por todas essas fases e a gente entendeu que, por exemplo, não faz sentido para a família e para os valores do doente aquilo. Então, o melhor plano de cuidado seria eu descontinuar os suportes, por exemplo. E aí a gente pode descontinuar isso de duas formas. Ou você congela o suporte, né? Ou você faz o withholding, ou você faz o withdrawal. Você retira o suporte, né? Um você congela e o outro você retira. Ou então, tipo, você não acrescenta mais coisas, né? Eticamente é a mesma coisa, porque os dois vão levar ao mesmo fim. Provavelmente, se você congela o suporte, você vai... Não, se você congela, tipo... Congela não, estende. Se você congela o suporte, você provavelmente vai intercorrer em distanase, porque o paciente ele vai ficar mais tempo. Porque aquele suporte artificial de vida está mantendo ele sem benefício para ele, se for contra os valores do doente. Né? Só que, assim, é muito difícil para a equipe, principalmente para a equipe que não tem esses conceitos bem consolidados no coração, em que isso não é uma prática diária, é muito difícil você tirar suporte, entendeu? Porque ela sente que ela está sendo um ser ativo no desfecho do doente, não é isso. Entendeu? Na maioria das vezes em que eu faço uma reunião com a família, que eu entendo a biografia e eu percebo que aquilo não faz sentido, né? Porque para mim faz muito sentido descontinuar, mas pode ser que para outras pessoas não faça, tá tudo bem, não tem certo e errado, entendeu? O que a gente tem que fazer é cuidar sempre, tá? E sempre que a gente for descontinuar no suporte, tem que passar por todas essas fases, toda a equipe tem que estar confortável, né? E a gente sempre fala, e assim... O que não é. A equipe eu ia falar uma heresia, eu ia falar que a equipe multi, ela sofre muito, mas o médico sofre demais. Não, é muito complicado. É muito difícil. Todo mundo sofre. Porque a gente sofrimento contínuo, né? Permitir o morrer é muito difícil. É difícil para todo mundo. Sabe? Vai das suas convicções, vai da sua religiosidade, vai da maneira como você interpreta a vida, vai contra, às vezes, o que o próprio doente quer. Né? A gente já teve casos em que era explícito que ele não queria ser entubado, o desejo dele, e por algum motivo o desejo deixou de ser atendido e caiu nas nossas mãos. A gente sempre recebe, né? Então, o que a gente estava conversando da atuação do paliativos no pronto-socorro, às vezes, o quão fantástico. importante seria, porque é porta de entrada, e eles ali estão com o subsídio na mão, e quando chega para você a informação, olha, eu tenho um paciente XYZ, com um diagnóstico isso, entubado, grave, isso aqui, precisa de suporte de UTI. Quando você para ver o prontuário, você tem lá bem descrito, muitas vezes pela própria equipe do paliativo já, o desejo familiar, o desejo do paciente, mas o contexto da situação não deixou que o não teve tempo hábil da pessoa ver um prontuário e entender. De ver o prontuário, e aí a convicção dele tem a falha de comunicação e, às vezes, a própria convicção. Né? A dificuldade que o médico da enfermaria tem de lidar com essa situação muitas vezes, e aí meio que a UTI vira uma linha de escape. Um refúgio. Sabe? Um refúgio para que a gente ali... porque a família às vezes não está o tempo todo lá, aos poucos vai entendendo mais a situação e fazendo a família entender a situação, tentando fazer, né? O que muitas vezes é difícil. E fazer a equipe nessa, ou seja, descontinuando, ou seja, parando ali, né? O tratamento também é bem complicado. A equipe multi, como você disse, ela sofre de uma maneira geral. A equipe de enfermagem que está sempre à frente, ali, muito de perto, muito direto no cuidado,
eu posso dizer de carteirinha que a gente sofre. Eu, hoje, sou a enfermeira que falo para o colega médico. Falo assim, você vai entubar? Porque eu particularmente, estou todos os dias. Então, eu tenho a visão de vários diaristas. Né? E quem está mais do lado do paciente é a enfermagem. A gente está ali acompanhando. Os multis em geral, né? Não é o médico, apesar da gente estar lá sempre. Exato. A gente entende, às vezes a gente entende um pouquinho mais a angústia da família, né? E aí, apesar de tudo, a enfermagem ainda tem um pouco dessa, pelo menos na nossa UTI, porque tem muitas aí que já está liberado família 24 horas. Então, a gente tem ainda a resistência da presença da família junto com o paciente. E a gente está trabalhando isso cada vez mais com o profissional para que ele acolha aquela família de uma maneira mais carinhosa. Não digo ali para também, porque depois você mesmo... Não, porque como profissional da UTI, a gente não é perito como pessoal do paliativo. Sim. Então, a gente aborda meio como pai, mãe, irmão, né? É uma coisa diferenciada. E eu vejo muitas vezes aquele pessoal que entra tanto na vida do paciente e da família que depois ele sofre com a morte, com o entender da morte. Isso acontece bastante. Assim, se o paciente, desculpa, se o paciente ele chegou numa UTI, em uma urgência, e não foi passado para o plantonista as diretivas, ele não teve tempo hábil de ver que o paciente estava em risco iminente de morte, não está errado ele invadir o doente porque ele não sabia disso. Sim. Agora, o que eu acho que está errado é ele ignorar as diretivas do doente, ele viu, entendeu? E assim, quando eu digo ignorar, é assim, naquele momento ele acabou de chegar, você não sabe exatamente, está escrito lá no papel, mas você não conhece a família, você não sabe nada do que está acontecendo doente, então segue cuidando do doente, revisa, se você tiver entubou o doente, fala assim, você não vai estubar ele parativo sem falar com a família, não funciona dessa forma, né? Então, estabiliza o doente, tenha tempo hábil de rever o prontuário dele, chame essa família Estubação e converse. paliativa. Tipo assim, e converse com essa família, entendeu? Então, tipo, e converse com essa família, mas assim, e aí pode ser que o objetivo de cuidado mude um pouco. Então, assim, sentei conversar com a família, olha, não tá claro para mim, talvez seja só uma pneumonia, eu acho que pode ser reversível, então vamos fazer um trial? Beleza, vamos fazer um trial aí de uns 5 dias, a gente vê para que lado ele vai. E se a gente entender que não faz sentido, a gente retira esse suporte, porque eu sei que isso ia contra os valores. Sim. Ou então pode ser que eu chego para essa família, a família fala assim, olha, ele nunca queria isso. Ele não quer isso de forma nenhuma. E a gente vai descontinuar o suporte dele, entendeu? E se o morrer é inevitável, permitir morrer não é matar. Exatamente. Né? O suporte não é suporte de bobagem. É um suporte. É um suporte algo artificial. Isso. Tipo assim, ninguém aqui está entubado, gente. Ninguém está usando droga vasoativa na rua. Exato. Isso não é normal. Tá? Ele é um tratamento assim. Uma arma para que a gente ache que a pessoa pode sair do suporte porque ele vai se recuperar. Mas quando não tem chance... mas eu sou intensivista, eu amo medidas invasivas. Tá? Não estou propagando contra as medidas invasivas. A invasibilidade bem indicada. Mas o que eu estou falando assim, o paciente tem um quadro, ele está morrendo das disfunções agudas, você vai precisar do suporte artificial de vida. É temporário, entendeu? Certo? E aí, se você entende que aquilo é o mecanismo final, provavelmente aquilo não faz sentido. Né? Perfeito. E aí pode ser que o tratamento seja retirar, que pode incluir, por exemplo, a retirada de um tubo, pode incluir tudo isso. E tudo que pode levar a um óbito em pouco tempo gera muito sofrimento em toda a equipe. Para a equipe toda. E isso é importante. Para a equipe toda. E aí o que a gente tem que fazer é acolher. Eu não acho que é o correto você não fazer as coisas para o paciente por causa porque o seu valor não permite isso. Se o seu valor não permite isso, chame outra pessoa que se sente confortável com isso. Mas, assim, quando você vai fazer, por exemplo, uma intubação paliativa, é fundamental que a retirada desse tubo você pense no prognóstico da doença deste paciente, que a família esteja em paz, que esteja de acordo com a biografia, que a equipe esteja em paz. E o fundamental é que você saiba manejar sintomas. Se você vai estubar um paciente, você não sabe manejar dispneia, não faça isso. Melhor não fazer. Não faça isso. Entendeu? Então você precisa ter técnica, você precisa saber fazer, porque senão você vai contra o que você falou para a família, que é dar todo o conforto que você pode dar para o doente. Ele vai morrer agonizando e a sua equipe vai sair chorando, dizendo que você mata o paciente. Exato. Então não é isso.
né? Então, grande parte do cuidado paliativo ele não ser bem visto é porque as pessoas não fazem cuidado paliativo direito e elas acham que elas sabem fazer isso e elas não sabem fazer. Não é. Não Isso. é. Tirar o suporte não necessariamente Isso. é o cuidado paliativo. O cuidado paliativo é o que a gente vai fazer depois. Isso. E olha assim, ó, É. o cuidado paliativo é muito além disso. É você comunicar, você acolher, você manejar sintomas, você cuidar dessa equipe multi. É um pacotão. Entendeu? Né? É muita enorme. coisa Não é que você um- pode fazer. Não é só Não um dá pra colocar num profissional. saquinho pequenininho. Tem que ser um Isso, pacote de não pão. é só o médico ou a equipe multi que vai lá e tira suporte. Não é isso. É oferecer muito além fisioterapia, disso. TO, Reabilitação. reabilitação. E é trazer interessante esse de ponto. volta. Reabilitação, cuidados paliativos. Olha, pessoal, olha, cuidados paliativos com reabilitação. Por quê? O paciente não está fadado a morrer. Ele está fadado a viver com qualidade. Esse é o ponto importante. Uma coisa que, para a gente finalizar esse trecho, eu quero fazer ainda 2 perguntas surpresas para você. A gente tem agora as perguntas surpresas, chique, né? Que é exatamente esse ponto. Existe essa angústia da equipe em si quando a gente tem uma medida desse tipo, de tirar um suporte na UTI. Que foge, que vai, aí entra aquela paliativa. Não é paliativar, é tirar o suporte. E tirar o suporte, como você mesmo falou, a gente às vezes tirar o suporte de droga vasoativa é difícil? Mas dá para entender. Tirar o suporte de diálise é difícil? Menos. É o mais fácil. É o mais fácil. Tirar o suporte ventilatório é algo que é extremamente doloroso para a equipe como um todo, porque é como aquilo lá mantém o paciente lá. É importante nessa questão a gente estimular essas reuniões de equipe, porque a gente fala, pô, nós temos que passar visita, nós temos safety, nós temos tudo, mas será que não vale a pena abordar isso diariamente nas visitas com todo mundo, para a gente entender cada lado? Será que isso aí facilitaria na hora H? Qual é a opinião de vocês nesse caso? Bom, mais uma vez, um pouco antes a gente conversava a respeito, e eu até falei para ela a respeito disso, de que eu acho que dentro da terapia intensiva, principalmente, a equipe precisa mais de informação, mais de conversa, estar mais atualizada, mais informada, para que a gente possa exercer a nossa tarefa, as nossas, né, tudo que o paciente precisa, com qualidade, sem sofrer. Eu acho que é super importante a atuação de toda a equipe, né? Do médico até o pessoal da limpeza, entender o que está acontecendo, porque eles entram, né, no quarto, às vezes o paciente está consciente, orientado, faz um questionamento, faz uma pergunta. Então, eu acho que todo mundo precisa ter essa interação do que está sendo feito, do como tem que ser feito, por profissionais que são experientes, que têm essa abordagem, essa linguagem que a gente quer ter, mas a gente está se aprimorando para ter sempre. Aprendendo, né? E já que a gente muitas vezes não vai ter essa formação externa, né, efetiva, a gente não vai lá fazer o curso de paliativos, mas a gente tem o paciente paliativo dentro da terapia intensiva o tempo todo. Cuidados paliativos, né? Então, eu acho que essa, ou uma conversa, ou um curso, ou a gente tem, de vez em quando, a doutora Maria Goretti abordando esses assuntos com a equipe, mas ele foca muito ali a enfermeira, a equipe médica e fisioterapeuta, que a gente que participa, né, dessas reuniões maiores, né? Normalmente. Mas eu acho que isso tem que ser mais abrangente. Mais abrangente para todos os profissionais que estão na UTI, perfeito. A gente tem 2 modelos, né, de cuidado paliativo em UTI, que seria o integrativo e o consultivo. A maioria das UTIs ele tem um integrativo, né, porque você não tem uma equipe, nem todos os hospitais você tem uma equipe interconsultora externa que vai lá e vai atender ao paciente como interconsultor. A maioria não tem, mas isso é um cenário de mudança, né? Porque a gente sabe que o cuidado paliativo ele muda o valor em saúde. Quando eu digo valor, não estou falando valor financeiro, estou falando a experiência do paciente. Agrega valor ao cuidado do paciente. Isso, é porque assim, você consegue mudar a experiência do paciente e da família, mesmo quando o desfecho é morte, né? Então, você consegue mudar isso. Uhum. Então, assim, e fora que o hospital que é joint precisa ter equipe, né? Mas tudo bem, não é o que eu estou falando nesse momento. Ainda essa regra. mas assim, se você entende a essência, todos os hospitais iam querer ter, tá?
Mas a maioria dos lugares é um integrativo. Você não tem uma figura de um profissional paliativista que faz isso e a gente agrega o cuidado paliativo na nossa prática diária de UTI. Certo. Então, é como se fosse um checklist lá da visita múltipla, por exemplo, apesar de não ser isso, né? Então, você agrega isso. O bom disso é que cada um dos pacientes receberia pelo menos um pouquinho de cuidado paliativo sempre, né? Mas o que você falou de envolver a equipe, né? Porque a gente sabe que a equipe sofre também, né? Todo mundo sofre, que se importa com o doente, e a gente cuida de pacientes porque a gente se importa com eles, né? A gente se importa com o ser humano e a gente quer cuidar do nosso paciente como se ele fosse na nossa família. Se ele sofre, a gente sofre também, né? Então, assim, a gente pode conversar mais com a nossa equipe, ver a percepção deles. Eles são os que estão mais conversando com o doente, entendeu? Às vezes, quando o paciente começa a ter um discurso mais de que ele está cansado, ele vai falar primeiro com a equipe multi, né? Então, assim, no momento que a gente for fazer reunião com a família, a gente pode chamar a nossa equipe para estar junto também, para entender quais são os valores e a biografia desse doente, né? E no momento em que a gente entende as diretivas, a gente define essas diretivas e faz parte dessas diretivas a descontinuação ou não introdução de um suporte, sempre que a gente vai tirar alguma coisa, é importante a gente reunir a equipe que cuida deste doente e expor para eles qual é a doença que ele tem, qual é a evolução dessa doença, qual é o valor deste doente, como ele aceitaria viver a vida dele. E reforçar o que a gente pode fazer de bom para ele, não o que a gente não vai fazer. Então, o nosso foco para o doente agora, se for um caso em que o que faz sentido frente à biografia dele seja descontinuar o suporte e talvez permitir esse correr, a gente chegar e falar, olha, é o que faz sentido para a biografia dele, frente aos valores dele, né? E a gente está aqui para respeitar isso. Com certeza. Eu percebo, assim, pelo menos na onde eu trabalho, que a nossa equipe multi sofre mais com a distanásia, né? Do que com a retirada. Mas isso é muito individual. Talvez porque a gente esteja construindo uma história aí, né? Mas uma coisa, assim, que é totalmente contrário, né? Porque a gente estava discutindo o sofrimento de descontinuar suporte. A gente tem o sofrimento também de continuar o suporte, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho que isso foi uma virada de chave, assim, na minha mente, é que se você olha para um doente e você sofre porque ele está em distanásia, é porque você está jogando o seu valor no doente. Entendeu? Isso é verdade. Você está jogando o seu valor e você não está lá para jogar o seu valor. É claro que você vai cuidar bem de todo mundo, mas o valor é individual, né? Eu não estou falando que você vai maltratar o doente, entendeu? Não é isso, eu vou ficar fazendo coisas. Não, tem coisas que não tem indicação médica, entendeu? Então, a gente não é refém, né? A gente não vai fazer más práticas. Tipo assim, não é assim, igual tô no avião, e aí eu vou entrar no avião e eu falo, piloto, eu quero que você voe a 10 mil pés. Não, se eu vou a 10 mil pés, eu vou bater. Não quero saber, eu estou pagando, eu quero que você voe. A gente não faz isso. Então, não é para fazer isso na UTI também, entendeu? Então, assim, se você olha para o doente, você sofre demais, é porque você está jogando seu valor nele, entendeu? Então, desvia o seu cuidado, porque você pode fazer melhor. Você acolher uma família, você acolher sua equipe, você cuidar dos sintomas. E cada um tem o seu tempo. Nem sempre o que você acha que é o melhor plano de cuidados é o que vai acontecer, mas independente disso, você vai cuidar sempre do paciente na jornada dele inteira. Sentir que ele está bem, né? Sim, com certeza. E vai adaptando. Perfeito. Cada um tem seu tempo. Olha, como sempre, uma discussão super importante e, obviamente, leve sobre um tema tão complexo. E eu fico, antes da gente colocar e agradecer muito vocês a presença no nosso podcast, eu fico com duas questões que nós fazemos agora, surpresas, que é a questão primeira. Que música toca o seu plantão? Que é assim, normalmente, que música que você ouve na situação de trabalho, né? A gente vai falar de plantão como se. E a outra é, para você, terapia intensiva em uma frase. Opa. Responde aí primeiro para eu pensar. Isso não vale. Eu tô tentando aqui. Tô tentando localizar. Ai, meu Deus, que difícil. Fica tranquila, a gente tem um tempo. Então... O tempo está ao nosso favor. Que música. Então, a música varia muito do jeito que tá o plantão. Isso é importante. Entendeu? Então a gente tem sugestões para plantões, então. Entendeu? Bom, eu não diria uma música, mas eu sempre entro
na terapia intensiva com o meu sinal da cruz, pedindo um plantão abençoado. Então, eu acredito que uma música muito tranquila é o que Precisamos toca a de minha tranquilidade entrada. inicialmente. Inicialmente, é o que toca a entrada. Exato. Né? E aí no meio... No meio vira o seu rock, Ah, é rock. Fechou. Eu ia falar rock também. Então, pronto. Já é a maioria, já é a maioria da Mas UTI. assim, teoricamente, o melhor para um ambiente de UTI seria uma música calma e tranquila, né? Teoricamente seria isso. Agora, se for eu com o meu fone de ouvido para mim mesma, Exato, eu ia preferir o rock também. Não é para UTI, é para mas você. se eu for olhar agora pro paciente em si, seria o estilo de música que ele gosta, sem óbvio, né? dúvida. Senão eu não vou torturar o paciente que gosta de funk ouvindo rock, né? Várias possibilidades. O pessoal às vezes Isso. coloca uma musiquinha assim de fundo, né? Eu sempre pergunto, você perguntou se ele gosta? Você perguntou se ele... Exato. Porque não é pra você, amor. E evitando Pra também ele. a poluição sonora na UTI dentro do exato. possível, né? Mas assim, se eu fosse falar outra pergunta, né, que é por que a terapia intensiva? Terapia intensiva frase. para você em uma frase. Para mim é realização pessoal, é o amor da minha vida, é o que eu não consigo falar em uma frase porque eu falo. Não, você falou bem. Realização Mas, pessoal. Tipo Foi assim, duas cara, palavras. é o que dá Perfeito. sentido à minha vida. E assim, eu amo agregar cuidado paliativo à terapia intensiva. É o que me É faz. muito legal. É o que me faz acordar todos os dias Exato. da manhã feliz para ir trabalhar mesmo apesar das adversidades do dia. É o que faz sentido. Bom, sem ser copiona, vamos dizer assim, Plagiando, sem plagiante. plagiar. Pode copiar, Mas porque eu tenho certeza eu- que é assim para você Não, também. E o Caio sabe disso. É O isso, Caio verdade. já me ouviu falar outras vezes de terapia intensiva e a gente trabalha junto há um tempo. Amor pelo cuidar. Eu amo cuidar. Isso é demais, isso é fantástico. Agradecemos muito a presença de vocês. Você viu 3 mensagens muito fortes aqui e opções de música também para vocês. Mas agradeço muito a presença, Cida, Daniele, para esse super bate-papo, super importante. Eu usei muito a palavra super hoje, mas da última vez foi outra. Então a gente vai mudando o podcast, tá? Mas assim, relevantíssimo para a nossa prática, como você falou, unir a terapia intensiva a esses bons cuidados paliativos, que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, eu Vamos deixo pra profissionalizar a vocês- nossa equipe, hein? Eu deixo para vocês as últimas palavras do nosso podcast. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço, Caio, pelo convite mais uma vez. E saio desse encontro aqui mais feliz e com certeza com mais referência ao cuidado, ao amor e com uma visão diferente. Eu acho que a gente tem que agregar sempre, quando a gente tem esse tipo de conversas, crescimento e focar no nosso paciente. Eu acho que eu já estou... As ideias começam a surgir né, do que pode ser feito eu acho que para trazer a equipe junto com a gente nesse cuidado, né? Eu acho que a gente está lá na ponta e a gente não pode ficar só lá. Eu acho que unir todo mundo, unir as equipes, a gente tem esse papel dentro da terapia intensiva e é isso. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que apesar da gente entender que a cereja do nosso bolo é o paciente, né? E todo mundo que envolve ele, a gente não pode esquecer da nossa equipe, né? Porque a nossa equipe, ela sofre muito com o sofrimento do paciente, né? E ela não sofre só com isso, né? Ela sofre com tudo, até tipo RH, com tudo, né? Então, assim, faz parte também da expertise do cuidado paliativo, cuidar da sua equipe. Excelente. Pessoal, mais um episódio do Amibcast. E você que ainda não ativou a notificação lá do YouTube, que você que ainda não segue em nenhum dos canais, que é o YouTube, Instagram, Spotify, siga. E até o próximo Amibcast. Tchau!